Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre aquela lista de 13 livros, né, que o pessoal tem publicado no Facebook, no Instagram, para apoiar o Lula, né, nessa arrancada final agora do segundo turno. E a minha lista está aqui, tá? Vocês podem ver aqui já, ó, tá vendo? Os 13 livros estão aqui, os 13 livros vermelhos, né, porque o critério era ter a lombada vermelha. Então eu dividi aqui e vou comentar rapidamente cada livro com vocês, para participar dessa brincadeira também, né? E dando uma olhada só na data aqui, porque como vocês sabem, eu não costumo gravar bem as datas, os anos de lançamento dos livros e tal. Então vamos começar com esse livro aqui, já vamos começar, né, de cara, com a Antologia da Poesia Clássica Chinesa, da dinastia Tang. Tá aqui esse trabalho fantástico da editora da Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, tradução do Ricardo Primo Portugal e Tan Chao. E o livro é fantástico porque, além de trazer poemas de vários poetas diferentes da dinastia Tang, e aí vou inclusive dizer para vocês aqui a data exatamente dessa dinastia, né, que está aqui. Ela durou do ano de 618 d.C. até o ano de 907 d.C. E aí tem vários poetas interessantes, como Li Bai, Du Fu, Wang Wei e a Yu Chuanji, também, que é uma poetisa daquela época, nessa tradução fantástica aqui do Ricardo Primo Portugal e do Tan Chao. Tá? E tem uma introdução muito interessante também, que eles falam sobre vários aspectos do processo de tradução, porque existem várias diferenças da língua chinesa para a língua portuguesa, né? Isso é muito importante, muito interessante entender essas questões. E isso também contribui para estimular, inclusive, para poder enriquecer a gente que faz poesia também, né? Porque essas diferenças de linguagem sempre a gente pode aproveitar para poder utilizar nos poemas, né? Então, uma das coisas que existem uma das diferenças que existem entre a língua chinesa e a língua portuguesa é o uso dos conectivos, que no chinês não existe, né? Então, enfim, é um trabalho fantástico, é o primeiro da nossa lista aqui de 13 livros de hoje, tá, pessoal? Então vamos ao segundo livro. O segundo livro é essa compilação aqui chamada Linguagem e Vida, do Antonin Artaud, que é um dos nomes mais importantes do teatro francês, do teatro mundial, né? Foi o criador do Teatro da Crueldade. Tem um livro também, né? Enfim, na verdade ele tem um livro muito interessante também chamado Teatro e Seu Duplo, que eu também já li, que é muito interessante. E aqui nesse livro tem vários textos sobre teatro, sobre literatura, enfim. E o último texto desse livro é um artigo do Artaud importantíssimo chamado Van Gogh, o Suicidado da Sociedade, que é um artigo no qual ele analisa o quanto que a sociedade acabou não compreendendo bem o Van Gogh, e isso acabou contribuindo para a morte dele. Tá? Um trabalho muito importante do Artaud, o nosso segundo livro da lista de hoje. Beleza, pessoal? Sim, para falar esse livro do Artaud, só para situar, né? O livro do Artaud é de 2008, evidentemente que a compilação é de 2008, né? Porque os textos são mais antigos, e a Antologia da Poesia Chinesa é do ano de 2013. Tá? Vamos então para o próximo livro aqui, que é o Exploradores do Abismo, livro de contos do Henrique Villa-Matas, também está aqui a lombada vermelha, né? Muito interessante esse livro. Villa-Matas é um livro de contos do Villa-Matas, que normalmente escreve romances, né? E aí a gente fala aqui a data também. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2013, né? E ele foi publicado na Espanha em 2007, tá? E eu destaco dois contos aqui desse livro, que um deles é o Fora daqui, né? Fora daqui, e o outro Matéria Escura, dois contos muito interessantes do Villa-Matas, que é um escritor espanhol. Na verdade, ele é o único dos escritores dessa lista aqui que está vivo ainda, né? Produzindo bastante, e é um grande nome aí para as próximas votações do Prêmio Nobel, né? Que esse ano premiou a francesa Annie Ernaux, como a gente fez um vídeo aqui, né, há alguns dias. Beleza, pessoal? Então esse é o terceiro livro da nossa lista de 13 livros em homenagem ao Lula, aí, né, nessa arrancada final do segundo turno para a gente derrotar o bolsonarismo. Tá? Mais livros e menos armas, né? Esse é o lema desse canal aqui também.
tá, pessoal? Então vamos ver qual é o quarto livro aqui da lista, né? Sim, o quarto livro é essa compilação também, né, do Manuel de Barros, Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Uma compilação fantástica do Manuel de Barros. Aqui tem trechos de vários dos livros dele, né? Eu estou fazendo uma leitura agora, né, enfim, atenta e detida da obra do Manuel de Barros, que é um dos nossos poetas mais importantes, porque eu estou fazendo doutorado na obra dele, né? Minha tese é sobre a obra do Manuel de Barros. Então aqui tem vários trabalhos interessantes do Manuel de Barros, vários poemas importantes de cada um dos livros dele. E, enfim, esse trabalho foi publicado no ano de 2013, ou melhor, desculpe, no ano de 2015, né? E aí vale a pena citar também algumas, né, uns versos interessantes aqui, que eu separei para vocês na página 112, tá? Que tem um poemazinho aqui, que termina dizendo exatamente o seguinte: só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com os seus deslimites. Essa ideia de deslimite, né, do Manuel de Barros, que ele aplica muito à poesia dele, assim como outros conceitos importantes como de inutensílio, né, e a própria ideia do quintal ser maior do que o mundo, que também é um deslocamento de dimensões muito importante que o Manuel de Barros faz sistematicamente na poesia dele. Tá, pessoal? Então esse é o nosso quarto livro aqui da lista, Meu Quintal é Maior do que o Mundo, tá? Livro de lombada vermelha também. Vamos então ao nosso quinto livro da lista. O quinto livro da lista é o Alabardas, que é esse livro aqui, que foi o último livro escrito pelo Saramago, na verdade um livro que ele não conseguiu completar, né? Ele infelizmente faleceu antes de completar esse livro, também está aqui lombada vermelha, o Alabardas. E esse livro aqui é de uma editora de Portugal, né? Vamos ver aqui o nome da editora, a Porto Editora, né, de Portugal. E o tema do livro é a indústria de armas, né? Ele vai contando a história do José Paz Semedo, né, que é um sujeito que trabalha numa empresa de armas, mas ele é pacifista, né? E ele fica nessa contradição ali. O texto vai se encaminhando até o momento que termina, porque o Saramago não completou, como eu falei, o romance, mas enfim, ele vai comentando as contradições dessa figura que trabalha numa empresa de armas, mas ele é pacifista, né? Pelo menos no início do livro, evidentemente. E aí esse livro traz dois textos também comentando a obra, tá? De dois analistas, o Fernando Gomes Aguilera e o Roberto Saviano, tá? Edição de Portugal, do Prêmio Nobel, que inclusive vai fazer agora 100 anos, né? A gente vai completar o centenário do Saramago agora no mês que vem. A gente vai fazer vídeos a respeito aqui para comentar esse evento importante para quem gosta de literatura, tá, pessoal? Vamos para o quinto livro, então, da nossa lista. O quinto livro, aliás, o quinto não, o sexto, né? Porque esse do Saramago foi o quinto. Vamos para o sexto livro, que é exatamente esse livro aqui do Deleuze e do Félix Guattari, né? O que é a filosofia, no qual eles discutem exatamente a essência do que é o saber filosófico, né? E eles vão discutir basicamente o que é um conceito, nas suas mais diversas facetas, nos seus mais diversos meandros ali. É um trabalho importantíssimo do Deleuze e do Guattari também, né? Vamos ver aqui a data do livro. Ele foi escrito em 1991 e publicado aqui no Brasil em 92, né? É uma tradução. E uma das coisas que eles fazem para distinguir o conceito é dizer que ele não é nem opinião, nem repetição, né? Ele é uma elaboração mais complexa e que, em certo sentido, deve beirar, inclusive, o expressionismo. Ele fala disso num trecho do livro também, e também em outros trabalhos dele, né? O Deleuze especialmente, mas o livro é escrito pelos dois, né? Gilles Deleuze e Félix Guattari, tá bom? Então esse aqui é o nosso sexto livro da lista de hoje, pessoal. Então, vamos ao sétimo livro, né? Vamos ver aqui a data, já de cara. O sétimo livro é o Caderno H, do Mário Quintana, tá? Que é de 1994, e essa edição aqui é de 2006, tá? A edição da Editora Globo. Também está aqui com a nossa lombada aqui vermelha, né? Mário Quintana, poeta gaúcho fantástico, né? E esse livro aqui é um livro que se caracteriza por poemas que têm uma estrutura
que é meio uma espécie de microconto, meio crônica e ao mesmo tempo poesia também, né? E tem aqui um dos poemas mais famosos dele, que é justamente o História do Futuro, né, que está aqui na página 130, na qual ele vai falando sobre a questão da sucata, né? Porque a sucata, na verdade, seja o que for que tenha sido, é um mero estado transitório do material em disponibilidade. Não tem nada de trágico, a sucata é um material em férias. E aí ele vai falando desse estado transitório da sucata, né, transformada em poesia pela pena, né, sagaz do Mário Quintana. Tá, pessoal? Então tá aqui o Caderno H do Mário Quintana, o nosso 7º livro da lista de hoje. Beleza? E aí a gente parte para o 8º livro, né, que é justamente esse aqui, Por que Ler Shakespeare, da Bárbara Eliodora, grande crítica de teatro do Brasil, especialista em Shakespeare, né, que é esse autor fantástico de Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear, enfim, várias e várias histórias clássicas da literatura. E a Bárbara Eliodora era considerada por muitos, né, a maior especialista em Shakespeare no Brasil. E esse livro aqui é uma espécie de manual, né, de por que ler Shakespeare, que discute as causas, né, da necessidade, da importância de ler um autor gigante como Shakespeare. E o primeiro capítulo faz justamente um retrato do artista, né, do Shakespeare, para depois fazer considerações sobre a sua obra e sobre a sua vida. Então esse trabalho aqui é muito importante também, da Bárbara Eliodora, e é o nosso 7º livro da lista de hoje. Tá, pessoal? Então, vamos lá. É o 7º ou 8º? É o 8º, né? O 8º, na verdade. Então vamos ver o tempo aqui. É o 8º livro. O 9º livro da lista é esse livro aqui, A Terra e os Devaneios da Vontade, ensaio sobre a imaginação das forças, do Bachelard. O Bachelard é, né, um filósofo da ciência, caracterizado aí por construir uma obra ampla e múltipla também. Né? Ele é muitas vezes conectado com a fenomenologia, mas ele é um autor que fala de muito mais coisa, né? É uma obra riquíssima, e ele faz análises, né, mesclando a poesia com os estados da matéria, né, a partir da perspectiva dele de refletir as descobertas da física contemporânea dele, né, da física dele lá no início do século XX, e deslocando, né, o próprio pensamento epistemológico, o pensamento da ciência, para uma posição mais ampla e mais contemporânea, né, inclusive alguns livros do Bachelard, algumas ideias dele servem até hoje, são ricas até hoje para a gente poder pensar o valor da ciência no pensamento humano, né? E nesse livro especificamente ele fala sobre a Terra e os Devaneios da Vontade. Essa série de livros ele tem a Terra e os Devaneios do Repouso e a Terra e os Devaneios da Vontade, né? Aqui ele vai falar, eu até separei um detalhezinho para falar para vocês aqui, que é justamente a questão da gravidade, né? Que ele fala da gravidade, da força dos minerais, enfim, tudo isso conectado com a poesia, tá, pessoal? Bachelard é um autor fantástico, um autor importantíssimo. Aí a gente não vai falar, na verdade, muito sobre o livro, é mais para fazer uma passagem aqui, né, para poder fazer essa lista, mas vamos fazer vídeos com certeza sobre o Bachelard, porque ele é um autor assim, dos mais relevantes, dos mais ricos para quem gosta de literatura, para quem gosta de poesia e tudo mais, tá, pessoal? Então, Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios da Vontade, nosso 9º livro da lista, beleza? O 10º livro é esse livro aqui, assim, fantástico, né? Que é As Palavras e as Coisas, do Michel Foucault, tá? Também Lombada Vermelha, né? Essa edição aqui da Martins Fontes, livro fantástico. Ele vai discutir os limites da representação, né, na cultura ocidental, e vai falar sobre o início, né, da economia, o início da biologia, se deslocando de saberes antigos, a questão da linguagem também ele trabalha muito nesse livro, e tem um primeiro capítulo fantástico no qual ele faz uma análise sobre o quadro Las Meninas, do Diego Velázquez, que é famosíssimo esse trabalho aqui também, importantíssimo no debate teórico da filosofia. Tá, pessoal? Então, o 10º livro da lista de hoje é o 10º, né? Deixa eu ver aqui. Sim, é o 10º. É As Palavras e as Coisas, do Foucault. E também vamos fazer vídeos sobre o Foucault aí para o futuro, porque é um autor importantíssimo também e que tem uma obra na qual muitas coisas podem ser utilizadas para poder analisar o que a gente está vivendo hoje aí, com essa ascensão da extrema-direita, né, dos sistemas de controle que estão cada vez mais em voga, né?
e, enfim, essa coisa meio, né, paranoica da extrema-direita está muito nos textos do Foucault também. E o Foucault é um autor importantíssimo para a gente pensar aí o mundo e o Ocidente de maneira geral. Beleza, pessoal? Então esse é o 10º livro da lista de hoje. Vamos para o 11º livro, né? Vamos ver aqui se tem alguma anotação mais específica. Tem, com certeza tem. Então, a gente vai falar aqui agora o 11º da lista, que é esse livro do Roland Barthes, que chama-se O Grau Zero da Escrita. Está aqui também, também da editora Martins Fontes. Né? Esse livro fantástico do Roland Barthes está aqui, né? A Lombada Vermelha. E nesse livro ele vai discutir os limites da escrita, né? Os limites do texto, de maneira geral. Então tem vários temas que eu fiz só um resuminho para poder falar para vocês. São os limites da escrita, a escrita política, a escrita poética, a escrita burguesa, a escrita e a revolução, e a escrita e o silêncio, né, que são os temas que ele vai trabalhar nesse livro. Além disso, ele tem texto aqui muito importante também sobre o Marcel Proust e o Flaubert, né, enfim, autores franceses que ele analisa também nesse livrinho fantástico aqui, que é o Grau Zero da Escrita, tá, pessoal? Esse é o 11º livro da nossa lista de hoje. Roland Barthes, grande pensador da semiologia francesa, né, um intelectual importantíssimo também para quem gosta de estudar linguagem, literatura, teoria literária de maneira geral. Beleza, pessoal? Então, e aí faltam 2 livros na nossa lista, tá? Sim, só para falar, né, esse livro do Roland Barthes é a publicação, ele foi escrito em 1953, tá? E a publicação brasileira dele é do ano 2000. O Barthes faleceu em 1980, né? E aí a gente tem aqui o 12º livro da lista, penúltimo livro, que é esse livro aqui do Ferreira Goulart, sobre arte, sobre poesia, tá? Também dessa capa bacana aqui, da editora José Olímpio. Beleza, pessoal? Sobre arte, sobre poesia. São textos do Ferreira Goulart sobre vários temas conectados com a arte e com a poesia, né? As vanguardas, discute crítica de arte, discute o fim da arte, né, discute a própria noção do que é poesia em conexão com a realidade, né? Ele faz essa distinção entre poesia e realidade. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Arte conceitual, né? A questão dos museus, a questão da teoria, enfim. E esse livro foi publicado no ano de 2006, tá? Então todos esses temas são muito importantes para quem busca entender um pouco mais o que foram as vanguardas, o que foram os desmembramentos da vanguarda no século XX, né? A arte conceitual, a arte pós-moderna, enfim. O Ferreira Goulart é um nome muito importante da nossa poesia e da nossa crítica de arte, da nossa teoria de arte também, estética, né? Porque ele escreveu vários trabalhos, eu acabei de adquirir um deles agora na Primavera dos Livros, né? Mostrei para vocês lá na foto e tudo mais. Então, enfim, o Ferreira Goulart é um nome também importantíssimo, é o nosso 12º e penúltimo livro da lista de hoje, em homenagem ao Lula aqui, tá? E para finalizar, a gente faz justamente, né, a gente termina com um livro que tem um título muito simbólico que a gente está querendo fazer aqui, que é o Panegírico, do Guy Debord. Tá? O Guy Debord, né, quem conhece, estuda comunicação, sabe que é o autor do Sociedade do Espetáculo, um livro fantástico que analisa aí os desmembramentos da sociedade da mercadoria, conectado com a grande mídia, enfim, com a mídia de massas, e, enfim, e com a ideia da imagem também, fetiche da mercadoria. Ele faz uma reflexão sobre vários temas. É um livro importantíssimo para entender o século XX. E esse aqui, na verdade, é um livro posterior, né, chamado Panegírico. E essa palavra panegírico é interessante, né? Vamos fazer só uma leitura rápida aqui, porque tem uma explicação aqui no início, que foi tirada do dicionário da língua francesa, né? Que está aqui, né? Diz assim: panegírico significa mais do que elogio. O elogio contém, sem dúvida, o louvor do personagem, mas não exclui uma ponta de crítica, uma certa censura. O panegírico não comporta nem censura nem crítica, quer dizer, seria um elogio absoluto, né? E esse trabalho aqui é justamente um comentário que ele faz ao êxito teórico dele ao escrever A Sociedade do Espetáculo, tá, pessoal? E aí a gente faz, na verdade, um grande elogio aqui ao Lula, né, com esse vídeo com os 13 livros, para poder... enfim, expor aqui toda a nossa torcida para que o Lula vença, né, agora esse segundo turno, e a gente consiga se livrar definitivamente do Bolsonaro, do bolsonarismo. É evidente que o bolsonarismo vai continuar, né, é um movimento aí que infelizmente tem ganhado força no Brasil nos últimos anos, né,
mas o papel da gente aqui é fazer a dialética disso, fazer o contraponto a isso, né, através dos livros, através das ideias, da filosofia, da literatura, da arte, da política de maneira mais ampla, né, que é justamente essa instância humana que é totalmente contra qualquer tipo de ditadura, qualquer tipo de, né, enfim, até a estupidez, né, a gente está aí, a estupidez de Damares, a estupidez de Paulo Guedes, né, dessa gente realmente de baixíssimo nível que tem governado o Brasil, e a gente está tentando fazer a dialética disso aqui através dos livros no YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso. Esses foram os 13 livros da nossa lista de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo seja produtivo, né, no sentido de gerar dicas aqui bacanas para vocês, e fica aqui a nossa homenagem ao Lula, né, e a nossa torcida para que ele vença esse segundo turno e a gente possa consertar o Brasil de todas essas lambanças bolsonaristas que foram feitas nos últimos 4 anos. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, até o próximo vídeo e fui!